Olá, este é o Momento Papo de Mãe e o assunto é xixi na cama. Muita gente nos escreveu pedindo este tema e, inclusive, ao longo do programa, traremos as dúvidas que telespectadores nos enviaram. Depois do desfraude e até uns 5 anos, é considerado normal o escape de xixi durante a noite. Mesmo assim, isso traz muita angústia para pais, mães e filhos e piora se a criança já é maior. Para este papo, convidamos a Josi Nascimento, mãe do Pedro, de 5 anos, e o urologista Flávio Trigo. Doutor, quando saber que é um problema e qual o tratamento? Eu acho que você colocou muito bem. Até os 5 anos, a criança perder xixi à noite é considerado normal, é um pequeno atraso do desenvolvimento. Entre os 5 e os 6 anos, nós procuramos só orientar os familiares. Orientar em que sentido? Restringir um pouco a quantidade de líquido à noite, sempre colocar a criança para fazer xixi antes de dormir, não usar fraldas, se necessário forrar a cama, e nós não recomendamos acordar no meio da noite para colocar a criança para urinar. A partir dos 6 anos, se a criança persiste ainda com o xixi na cama, nós começamos a tratá-la de uma forma mais específica. E qual a razão disso? A partir de 6 anos, a criança começa a ter mais contato social. Ela quer ir dormir na casa do amigo, tem o acampamento da escola e tudo isso pode ser afetado pelo xixi na cama. Doutor? Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre o tratamento em cada caso. Eu quero saber da Josi antes. Até o Pedro está aqui, né, no nosso estúdio. Como é que foi o desfraude dele e como é que tem sido essa rotina do xixi na cama que continua? Quando eu fui para fazer o desfraude, eu quis fazer já como se fosse uma imersão. Então, eu tirei algum tempo meu dedicado e fiz o desfraude total. Foram 3 dias que eu fiquei com ele direto e acompanhei. Você tirou do dia e da noite ao mesmo tempo? Do dia e da noite ao mesmo tempo. Foi um sucesso. Não fazia xixi nem de dia e nem à noite. Aí depois de um tempo... Quer dizer, de dia fazia no banheiro, né? Faz o xixi normal. Aí depois de uns 3 meses, eu comecei a notar alguns escapes noturnos. Até que esses escapes começaram a ficar frequentes. Comprei o lençol impermeável, comprei a fraldinha de cachorro, botava o lençol em cima, montei esquema de colocar para acordar, levar à noite. Mas eu acordava ele ia todo bambinho, molinho, porque não acordava direito. E eu comecei a ficar com dó. Aí foi quando eu conversei com ele, pedi a ajuda dele para ver se a gente conseguia melhorar. Aí foi quando ele pediu a fraldinha. Aí ele voltou a usar a fralda Voltou a usar à a noite. fraldinha à noite. Doutor, isso é comum acontecer? Quer dizer, desfralda, a criança para um tempo de fazer xixi e volta a fazer xixi à noite? Olha, isso não é comum de acontecer. Em geral, nós temos alguns detalhes sobre o desfraude. O desfraude deve ser feito numa época que a criança dá sinais de que ela está preparada para o desfraude. Quais são esses sinais? É a criança que começa a pedir para urinar mesmo estando de fralda. É a criança que já tem uma certa habilidade motora, que mais ou menos aquela criança que consegue se vestir sozinha. Aí essa criança ela está pronta para o desfraude. E você deve fazer começando pelo dia e depois fazendo o desfraude à noite. Algumas coisas que a Josi fez são corretas, de forrar a cama, tudo isso, de colocar a criança para urinar antes de dormir. E é muito importante o manuseio de fluidos. Você deve, a partir do jantar, não dar mais líquido para a criança e, ao contrário, durante o dia, dar muito líquido para a criança. Como eu disse, acordar a criança à noite para urinar é uma coisa que se torna muito cansativo para os pais e para as crianças. E voltar à fralda não é uma boa política, porque é como se fosse um retrocesso
E muitas vezes a criança se acomoda, porque se ela está de fralda... Aí pode prolongar esse xixi na cama. Pode no caso. prolongar Porque- esse xixi na cama. A fralda dele amanhece molhada todas as noites? Tem xixi ou não? Um tempo ele aparece molhada e outro tempo não. Eu cheguei até a prestar atenção nele porque eu desfraldei com 3 anos e meio. E agora, no início desse ano, em janeiro, ele pediu para não usar mais a fralda. Então ele ficou 1 semana e meio, bonitinho, só que depois voltou. E parecia que às vezes se ele ficasse ou um pouquinho mais triste ou encanado com alguma coisa, parece que isso voltava. Então eu achei que talvez tivesse alguma coisa de emocional no meio. Doutor, isso que a Josi falou de ser emocional, né? Pode existir, sim, um fator psicológico nesse xixi na cama fora de controle ou é fisiológico? É assim, Mariana, nós dizemos que a criança fala muito por meio de eliminações. Então, qualquer criança que já tenha controlado o xixi, se ela sofre alguma situação de estresse, ela pode voltar a urinar na cama. Quais são as situações mais conhecidas nessa faixa etária? Por exemplo, o nascimento de um irmãozinho, por exemplo, a separação dos pais, por exemplo, a mudança de ambiente. O pai e a mãe mudam de emprego e ela vai para uma nova escola, um novo círculo de amizades. Tudo isso gera estresse e a criança pode manifestar esse estresse urinando na cama. Mas pode ter uma criança mais sensível que de repente não tenha uma situação... Ele teve alguma situação assim? Não, cheguei dá até pra a conversar identificar. com a pediatra, com a pedagoga da escola e, tipo, uma criança normal, não tem nada de diferente. E, doutor, dar bronca não pode, né? Porque aí acho que aí é pior, né? Jamais punir. Isso. Nós vivemos algumas situações em que os pais acabam, até por ignorância, adotando um caminho de punição, tipo dar bronca, criar um castigo, ou até expor a criança. Tem pais que ameaçam colocar o colchão úmido em frente da casa. Nada disso funciona, nós devemos encarar a enurese como um problema médico e que deve ser tratado como um problema médico, não é uma doença grave, é uma doença que a gente quase sempre consegue resolver. Olha, o nosso papo volta daqui a pouco, continue acompanhando o Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. O tema hoje é xixi na cama e eu quero começar esse bloco, doutor, já trazendo aí algumas questões que os telespectadores nos enviaram. A nossa primeira pergunta é da Betânia Paubel. Ela é de Vale de São Francisco, no Espírito Santo. E também tem uma pergunta parecida aqui, que é da Cláudia Mendes Silva, de Arquemes, em Rondônia. As duas têm filhos aí de 10 e 11 anos que ainda fazem xixi na cama. Qual a orientação para elas? Porque 10 e 11 anos já são crianças maiores, né, doutor? Sim, eu acho que a criança de 10, 11 anos que faz xixi na cama, ela já deve ter um tratamento específico. São medicamentos que diminuem a produção de urina à noite. Existem 2 classes de medicamentos que podem ser úteis desde que essa criança seja uma criança que produza muito líquido à noite. Nós conseguimos fazer esse diagnóstico anotando os volumes e muitas vezes até pesando as fraldas. E o outro tipo de tratamento se aplica àquela criança que não é que ela tenha a bexiga pequena, mas a bexiga se comporta como se fosse pequena. Ela fica mandando mensagens para o cérebro toda hora de que ela deve urinar. E nesses casos nós usamos os alarmes. O que é o alarme? O alarme é um dispositivo pequenininho, é uma célula que detecta a umidade que a gente coloca dentro da cuequinha ou dentro da calcinha da criança. E quando surge a primeira gota, a criança é acordada, ele gera um som, gera uma vibração e ela vai até o banheiro urinar. Josi, você fazia xixi na cama? Vou ter que te perguntar. Não sei dizer, teria que perguntar para minha mãe. Tem alguma questão familiar, doutor? Tem alguma relação? Tem, Roberto, tem um caráter genético da enurese. Nós sabemos até o cromossomo que transmite a enurese, é o cromossomo 13.
De modo que quando um adulto ele faz xixi na cama, o filho tem 40% de chance de ter o problema. Quando o pai e a mãe tiveram o problema, a criança tem 70% de chance. Olha, a gente tem mais pergunta de telespectador. Doutor Flávio, eu tenho aqui a pergunta da Mariana Prado Ribeiro, de São Paulo. Qual a forma certa de limpar um colchão depois que a criança urinar nele? Caso a criança faça muito xixi, ele pode trazer algum risco para a saúde, como fungos e ácaros? A urina é estéril, então ela não tem nenhuma bactéria, nada que cause maiores problemas. A umidade, sim, isso pode causar, então nós recomendamos enxugar bem o colchão e colocar num lugar que bata sol. E tem umas capas, né? Isso, exatamente. É muito importante usar uma capa para que você não fique estragando o colchão e não esteja com ele sempre úmido. Porque daí você lava a capa capa, impermeável. né? Exatamente, a capa impermeável é recomendada como proteção. Então, no caso da Josi, ele está usando fralda, é Está isso? usando a fraldinha à noite. E você já pensou em chegar e resolver tirar essa fralda? Eu estou deixando ele decidir, estou respeitando ele, porque eu costumo conversar muito, entendeu? Então, eu estou esperando o momento dele. Até queria saber do doutor, porque ele já está entrando 5 anos, a gente entra naquela fase dos 5 aos 7 que precisa tomar bastante cuidado e atenção. Por ser uma criança normal ainda, o que eu posso ajudar ele? De que forma? Olha, o que você deve fazer nessa fase, primeiro, eu acho que você está bem localizada no programa. 5 anos, fazer xixi na cama não é nenhuma catástrofe, Josi. Você pode resolver tudo com o tempo. O que eu recomendaria, primeiro, é a manipulação de líquidos. Você dá bastante líquido para ele durante o dia e a partir do jantar você cortar completamente o líquido. Você pode até explicar para ele que isso é uma coisa transitória, depois ele vai voltar a ter uma ingesta igual dos amiguinhos dele. Eu recomendaria você tirar a fralda. A fralda, às vezes, é uma situação muito cômoda. Por exemplo, está friozinho agora, ele começa a fazer xixi, ele sabe que está de fralda, ele continua. E recomendaria você forrar a cama. Isso daí já é uma... E deixá-lo, se ele tiver que fazer xixi na cama, fazer o xixi na cama. Doutor, só para deixar bem claro, infelizmente nosso tempo está terminando, né? Pode ter algum problema do organismo da criança, do formato, da bexiga que provoca esse xixi na cama e daí é um problema fisiológico? Ou daí é legal, às vezes, investigar a parte psicológica e a criança precisar de um tratamento acompanhado por psicólogo? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Mariane. Além de observar, o xixi na cama isolado é um atraso de desenvolvimento e ele pode ser tratado de forma tranquila, sem grandes pressas. Agora, a criança que faz xixi na cama e ela tem alteração da micção durante o dia, por exemplo, a criança que perde urina durante o dia, que urina muitas vezes durante o dia, o normal para uma criança é urinar até 8 vezes por dia, mais ou menos, que tem urgência, aquela criança que precisa correr para o banheiro, aí ela tem uma enurese que a gente chama de não monossintomática. E aí a abordagem é diferente, o tratamento é diferente e aí sim o psicólogo tem um papel importante. Tá ótimo. Eu quero agradecer vocês por terem vindo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Obrigada, Josi. Acho que com paciência, mais cedo ou mais tarde ele para de fazer xixi na cama. Com certeza, né? Com certeza. E o doutor quer deixar algum site? Eu tenho mais dados sobre enurese no meu site, flaviotrigourologia.com.br. Tá ótimo. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Você também pode nos enviar perguntas em vídeo pelo aplicativo Cultura Digital. É só baixar o app no seu celular. Até a próxima. Até. Tchau.